Sejam todos livres e abençoados em o nome do Senhor Jesus. Todos os que creem. Porque as bênçãos de Deus são direcionadas, enviadas para os que creem. Os que não creem, quer dizer, não é crer, acreditar, não. É crer, quer dizer, assumir aquilo que ele está prometendo, que ele está falando. Então, quando a pessoa assume a sua fé na palavra de Deus, seja ela uma palavra de obrigação, de dever, ou seja ela a palavra de bênção, uma promessa, qualquer que seja a palavra, seja de obediência, seja de bênção, a pessoa que assume essa fé, que aceita e se entrega a ela e pratica, então ela é abençoada. E para falar em bênção, nós não podemos nos esquecer das injustiças. Você sabe que Deus permite que os seus amados sejam injustiçados, que os seus amados, seus filhos, sejam caluniados, difamados, injustiçados, perseguidos. E ele permite isso para que, através dessas injustiças, por exemplo, a pessoa que foi injustiçada, venha conhecer a grandeza de Deus, ter experiências maiores com ele. Então, nós vamos ver o caso do Osmar. O Osmar ficou 2 anos e 7 meses preso. Ele ficou preso 2 anos e 7 meses. O que ele tinha feito? Nada. Ah, bicho, mas peraí, como é que ele foi preso assim, do nada? Foi preso do nada porque cometeram um crime dentro de um trem e pegaram a arma do crime e colocaram na bolsa dele e nem viu. Quando ele viu, estava na cadeia. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. Vamos assistir esse testemunho magnífico. Vamos lá. Eu sou Osmar, tenho 35 anos de idade, sou engenheiro elétrico, prestador de serviço numa empresa em automação industrial. Eu cheguei na Igreja Universal em meados de 84, doente, enfermo, praticamente morto nos braços do meu pai dentro da Igreja Universal, onde estava havendo uma reunião de libertação muito forte. Quando ele começou a fazer oração forte, oração de imposição de mão, minha mãe manifestou, e aí o que aconteceu? Ele falou, ao expulsar esse demônio do corpo dessa mulher, essa criança vai reagir, e com menos de meia hora essa criança vai estar brincando dentro no salão da igreja, e vai estar... Vocês vão ver a glória de Deus na vida dessa criança. Comecei a andar, comecei a brincar, a febre saiu, a suadeira saiu, tudo, o sangramento estancou, tudo, as dores foram embora. Surgiu em mim, através de toda essa experiência já na igreja, o interesse em buscar o Espírito Santo, em buscar a presença de Deus para dentro de mim. Então, eu comecei a ler mais a palavra de Deus e teve um certo dia que eu me preparei, era um domingo de manhã, 7 horas da manhã. Eu preparei roupa, preparei tudo. Falei, Senhor, hoje eu vou te buscar como se fosse o último dia da minha vida e eu quero que o Senhor venha sobre mim. Foi dia 15 de novembro de 1994. O fogo desceu, eu não tive como conter, que nem agora eu não estou conseguindo conter, não tem como explicar. É um abraço tão caloroso que nenhum ser humano pode dar na face da terra. É tão valioso o que eu ouvi no ouvido da minha alma aqui, na minha mente. Estou aqui, meu filho, você não quer receber a minha presença? Pois a partir de agora eu me faço presente dentro de você. Chorei como uma criança, não de emoção e nem por sensações, mas eu chorei como uma criança recém-nascida que vem aos braços do Pai e eu fui recebido por Deus como filho mesmo.
E a minha vida foi recorrente à fé, normal, estudando, trabalhando, vencendo. Só que em meados de 2012 me aconteceu algo que para mim, como ser humano, foi catastrófico. Eu saindo para trabalhar, peguei o trem em Guaianazes, 6 horas da manhã, naquela multidão, muito cheio, muito apertado, muito lotado, com a minha mochila de ferramentas, que já estava se aproximando da plataforma já do Tatuapé para descer. Eu fui erguer a minha mochila. No fato de eu erguer minha mochila, a chave de fenda saiu para fora rasgando a minha mochila, mas até então eu não havia percebido. Eu só senti o peso da mochila. Aí eu fiz mais força, falei, não, eu vou ter que erguer a mochila porque eu preciso descer, as pessoas vão descer. A chave de fenda saiu, rasgando a mochila e rasgando a roupa de uma jovem que estava próximo de mim. E aí o que aconteceu? Aí ela começou a gritar, pensando que eu estava tentando esfaquear ela, assaltar ela. Me renderam, quiseram saber o ato. Aí apareceram cidadãos à paisana, dizendo ser policiais. Minha mochila já estava rasgada, cheia de material metálico, ferro, materiais, chave de fenda, Phillips, essas coisas. Aí a minha mochila passou a ter coisas que não tinha dentro. Pinos de cocaína, pedacinhos de papelotes de maconha, isso, aquilo. Ah, é esse aí mesmo. Já pegaram, já me renderam, já me levaram para a delegacia, revistaram a minha mochila. O que não tinha dentro da minha mochila apareceu dentro da delegacia. Uma arma com latrocínio nas costas. A arma tinha o latrocínio nas costas, não eu. Fui preso, era uma quarta-feira de Santa Ceia, que eu já tinha visto o anúncio na televisão. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem que me tirar daqui, eu ainda tenho que cear na tua presença hoje. O Senhor tem que fazer alguma coisa, eu estou aqui injustamente. Fui preso. Aí, da delegacia, fui para o presídio. Ficar na sala de, eu acho que é regime de observação, RO. Aí eu estava com um tênis que eu tinha acabado de comprar novo, de R$500. E esse tênis, tem rolo aí, meu? Falei, tem. Só se for em uma Bíblia. Aí ele deu uma volta lá e voltou com uma Bíblia sem capa e sem o Apocalipse. E a capa primeira estava lá, Bíblia Sagrada. E embaixo, Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu peguei essa Bíblia e eu olhei ali, Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, Jesus, o Senhor não me desampara mesmo, né? Aí eu começo a fazer minhas orações, continuar buscando a Deus. Aí começa a chegar um aflito daqui, um aflito de lá. Aí chegou um rapaz perto de mim, falou, eu não sei mais o que fazer. E ele já havia tentado se matar. Ele chegou em mim. Como que você consegue ter tanta calma, estando preso? Eu tenho tanto ódio, eu tenho tanta mágoa. Eu falei, sabe o que você faz? Faz o seguinte, quer trocar o seu ódio, a sua mágoa pelo Espírito Santo que eu tenho? Como que eu faço? Eu falei, fecha os olhos, põe a mão no seu coração e repete comigo essas palavras. Eu perdoo, e o rapaz repetindo, as pessoas que me fizeram mal, todos os que me perseguiram desde a minha infância até aqui e até quem me colocou aqui dentro. Quando ele terminou de falar isso, ele manifestou com o encosto. E o encosto falou, você não vai tirar essa alma de mim. Aquele rapaz, depois da expulsão, ele se sentiu tão feliz, tão alegre, tão calmo. 3 semanas depois, a liberdade dele cantou. E ele falou que a melhor coisa na vida dele foi ter me conhecido e ter conhecido o que eu preguei para ele. E que ele saiu e hoje ele vem na igreja por causa do que eu ensinei para ele. Eu ministrava libertação pelo Espírito Santo, porque eu não tinha posto, eu não tinha título, eu era simplesmente o que eu sou hoje, Osmar. Trabalhador, uma pessoa que luta e que Jesus sempre faz vencer 10 leões por dia. Aí veio o propósito da Fogueira Santa de Israel. E nesse interim, com o passar do tempo, eu permaneci dentro do presídio por 2 anos e 7 meses e ganhando almas. O bispo Afonso, na época, e o pastor Almir foram lá me visitar pessoalmente e ele conversou comigo com respeito ao que aconteceu, isso e aquilo, e me orientou, me deu a direção de como fazer, o que fazer e me abençoou. Até então, minha esposa ainda na igreja,
Aí eu falei, olha, para sair deste lugar, só tem uma coisa. Eu creio em Deus, eu creio que Ele pode me libertar daqui, porque para Deus não há impossíveis. Mas eu vou fazer a Fogueira Santa de Israel, porque eu sei que é a última porta e a última chance que eu tenho na minha vida. E em primeiro lugar, para me manter a minha comunhão com o Espírito Santo e estreitar a minha intimidade com Deus. Eu comecei a consertar equipamentos dentro do próprio presídio, para o próprio presídio mesmo, micro-ondas da cozinha, geladeira, a parte elétrica, a iluminação, essas coisas. E o presídio começou a me pagar um valor X. Eu pegava aquele valor X, que era o salário interno lá de dentro, falava para minha esposa, ó, pega o envelope no altar, deposita esse valor, deposita o seu amor, a sua fé, toda a sua gratidão e retidão a Jesus no altar. 3 meses depois, o diretor, os agentes se reuniram perto de mim, colocando uma pressão, né? Só que era uma brincadeira que eles queriam fazer comigo. Eles falaram, ó, senta aí, seu coração vai disparar, você não tem problema de coração não, né? Porque a sua sentença foi elevada ao grau 0. O senhor disse que vai fixar residência onde? No endereço tal, no bairro tal? Sim, o senhor foi inocentado. Hoje, graças a Deus, eu sou livre, sou feliz, sou um grande prestador de serviço, sou abençoado, tenho saúde, deito em paz, logo pego no sono, repouso seguro, acordo, trabalho em paz, tenho uma saúde de aço, eu não pego nem gripe. O que eu mais busco aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a ser bom marido, ser bom pai. O Espírito Santo me blinda, me protege. Eu tenho dentro de mim um invencível. Fogueira Santa representa na minha vida, vida. Vida, hoje eu tenho vida. Hoje eu sou livre por causa da Fogueira Santa. Então nada mais vale do que o Espírito Santo. Nada supera. É magnífico o testemunho do Osmar, magnífico. Porque a gente está acostumado a pegar as pessoas presas, né? Trabalhar com elas e libertá-las e abrir uma porta, procurar estimulá-las a um trabalho aqui fora. Mas o caso do Osmar foi o inverso. Ele já tinha recebido o Espírito Santo. Ele já tinha recebido o Espírito Santo. E quando ele estava pensando em vir na Santa Ceia de quarta-feira, ele foi injustamente acusado e condenado. E ficou 2 anos e 7 meses preso. Mas ele não desanimou da fé. Ele não lamentou, ele não ficou choramingando. Oh, meu Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Negativo. Ele usou, ele aproveitou. Ele fez do limão dele uma limonada. Porque ali no presídio, ele foi usado para salvar aqueles que estavam beirando a morte. Quer dizer, Deus permitiu a injustiça com ele para que ele, Deus, fizesse a sua justiça prevalecer na vida de tantos outros, que é o que diz a Bíblia Sagrada, é o que está escrito. E se a nossa, Paulo fala, e se a nossa injustiça, quer dizer, injustiça dos homens, for causa da justiça de Deus, que diremos? O que nós vamos falar? Nós não podemos falar nada. Porventura será Deus injusto em tornar as injustiças em justiças, trazendo ira para nós? Não, de forma nenhuma. Deus é Deus, independentemente daqueles que creem ou deixam de crer, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, o será para sempre. Você sabe, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para vocês uma coisa. Às vezes nós somos, mesmo cheios do Espírito Santo, nós somos levados às injustiças do deserto. E quanto mais cruel for o deserto, quanto mais doloroso for o deserto, maior será a glória de Deus em nós. Maior será a glória de Deus em nós. Por exemplo, Jesus foi levado para o deserto
pelo Espírito Santo, não foi pelos seus pecados, não foi porque ele foi injustiçado pelos homens, não. Quem o levou para o deserto foi o próprio Deus, no caso de Jesus, que era justo. Mas ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, para ser provado. E é no deserto que nós somos provados. Se nós resistimos o deserto, se nós mantemos a nossa fé, perseverança, se nós vencemos os desertos, então nós somos provados e aprovados por Deus. Agora, se nós fugimos do deserto, se nós desertamos o deserto, quer dizer, saímos fora do deserto, é porque nós não fomos aprovados. E é assim, minha amiga, meu amigo, na guerra. Quem vai para a guerra, o soldado que vai para a guerra, se ele fugir da guerra, ele é desertor. E como desertor, se ele for pego, ele é fuzilado. Então, assim é a fé. O Osmar foi levado para o deserto. Não, eu não creio que o Espírito Santo o levou para o deserto da cadeia. Quem o levou para o deserto foi o diabo. Mas Deus aproveitou essa injustiça diabólica para salvar pessoas que estavam lá à beira da morte. Essa é a fé cristã. E quem não está disposto a tomar posse desse tipo de fé, sai fora. Porque quem vive pela fé é como aquela labareda de fogo. Enfrenta o que for, mas permanece para sempre, porque é de Deus. Graças a Deus. Sandra, bem rapidamente, eu entendo que você serviu aos encostos no passado. Sim, senhor. Eu aprendi que a gente não... tudo que eles mandavam, a gente tinha que fazer, tinha que obedecer. Aí teve uma vez que uma entidade, ela pediu todas as frutas que tinha no Brasil. Todos os tipos de frutas? Tipos de frutas. Um de cada? Um de cada. Nós gastamos horrores, assim, para fazer isso. Foram em vários lugares comprando todos os tipos de fruta? Sim, a maioria no mercado municipal, que é onde tinha a maioria dos tipos de fruta. Fomos fazer o trabalho. Quando nós terminamos de fazer o trabalho, que nós fomos para a Gira de Santo, que se diz, antes, a hora que eu estava saindo, que nós fizemos o trabalho sair, eu e ela caímos numa pedra de ponta. Chegamos na Gira de Santo, ela manifestou com a entidade, e aí eu sempre fui muito ousada. E aí eu fui perguntar para ele, eu acabei de fazer o trabalho que o senhor me pediu, e nós caímos? Aí ele falou, faltou 3 frutas. Isso é para quando eu pedir, você obedecer da forma que eu falo. Quer dizer, porque faltaram... Você se lembra quantas frutas vocês levaram? Ah, bispo, deveria ser mais ou menos umas 150 frutas. Que isso? Aí eu me casei e com 3 meses de casado, o meu esposo disse que iria me largar. Eu já casei grávida na época e com 8 meses de gestação, ele me bateu, enfim. Eu vivia numa miséria terrível, terrível. Para você ter uma ideia, minha sogra e minha mãe me davam um saquinho de leite, na época era saquinho. Eu misturava meio de leite, meio de água com farinha para eu conseguir dar para minhas filhas durante 2 dias. Com depressão, com síndrome do pânico, porque eu fazia dele o meu Deus, vamos dizer assim. Fui para a igreja com a mente completamente cauterizada. Então, que os bispos eram ladrões, que os pastores só queriam roubar. Para você ter uma ideia, eu entrei sem carteira. Eu não tinha 10 centavos para comprar um pão, mas eu fui sem carteira. Eu fiquei 14 anos dentro da igreja e com a minha vida parada. Por quê? Porque eu tinha um orgulho. Eu não tinha nada, absolutamente nada, mas eu tinha um orgulho. Não, eu não vou fazer exatamente como os pastores estão falando, porque não é bem assim. E eu tive sinais de Deus, sinais de que Deus realmente existia, mas eu tinha ainda, vamos dizer, o pé atrás. Até que eu tive mais problemas no meu casamento, com as minhas filhas, enfim, e o meu marido chegou a falecer. Então eu tinha 2 filhas pequenas, e como que eu ia viver?
E aí eu disse para Deus que daquele instante eu ia decidir obedecer em tudo. Independente de qualquer situação, eu ia obedecer a Deus. Aí eu fiz o meu primeiro sacrifício de verdade. E aí Deus me pediu algo que era até engraçado, mas Deus me pediu um sofá. E aí eu vendi. Na época o sofá valia aproximadamente uns R$2.000, R$2.500. E aí eu fiz o sacrifício e pedi o Espírito Santo. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí numa vigília, uma mini vigília, que o pastor fez, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu até brinco que eu falo que figurinha repetida não completa álbum. Então, sacrifício repetido não chama a atenção de Deus. Legal. Dá para escrever isso aí. Legal. Interessante, realmente. Que não chama... Figurinha repetida não completa álbum, e sacrifício repetido quer dizer aquelas mesmas coisas que você sempre faz, que não deu resultado. Não chama atenção de Deus. Não vai chamar atenção, exatamente. E aí o que eu fiz? E aí, desse primeiro sacrifício para até hoje, nunca o meu sacrifício foi menor. Sempre é mais. Sempre é mais. Então, hoje a sua vida como é que está? O que Deus fez na sua vida quando você aprendeu a obedecer, honrar o altar, colocar Ele em primeiro lugar? Eu conquistei meu casamento, que ele também, eu havia conhecido ele há 12 anos atrás. Trouxe ele para a igreja, que ele é fruto de uma fogueira santa. Aí Deus acrescentou o que estava faltando na sua vida desde a morte do seu marido, que era a sua vida amorosa. Sim, senhor. Então, para resumir agora, você sabe o que é errar no altar, fazer do seu jeito, né? Você fez fogueiras santas dando boas ofertas, não sacrifícios. Sempre pensando assim, não é bem assim. Não é o que o pastor está falando, é o que eu acho. Né? Exatamente. E hoje você sabe o que é o sacrifício. Como é que você ora, como é que você fala com Deus para você saber exatamente que você está fazendo o que Deus quer? Primeiro porque Deus já pede, né, bispo? Porque quando a gente tem o Espírito Santo, imediatamente ele já fala. E o verdadeiro sacrifício é o que dói. É o que mexe com a estrutura. E em fevereiro, março aproximadamente, Deus me deu 150 vezes mais o valor do que eu entreguei no altar. 150 vezes mais? Mais. Como? Caiu do céu? Não, senhor. Deus honrou. Eu vendi. Nós vendemos um imóvel e só de lucro deu 150 vezes mais. Amém. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E não fiquei a pé, bispo. Hoje eu tenho um carro grande, que ainda minha neta brinca, fala que é o nosso tratorzinho. Completamente diferente do que nós entregamos no altar. Que o altar não deve nada para ninguém. Deus não fica em débito com ninguém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Deus abençoe. A fogueira santa de Israel tem suscitado a grandeza de Deus no Brasil e em todo o mundo. Eu estava vivendo num barraco. There was no value in my life. Não tinha valor na minha vida. Muitos problemas econômicos, problemas na família. Llegué depresiva con ataques de pánico. Have to count coins to put petrol in the car. Há 40 anos tem provado o poder do sacrifício no altar. Pero era tanto el deseo de yo cambiar que no me importó sacrificar lo que tuviera que sacrificar. Esa bendición sobrepasa todas las bendiciones que hay. The fire of God came to me. O fogo de Deus veio para mim. Something happened in my life. Alguma coisa aconteceu na minha vida. I just jumped into the campaign. I give whatever I have. Quem entende o propósito e faz a fogueira santa de Israel de forma sincera e de coração limpo, recebe não apenas um material, mas sim uma vida plena. Sabe, quando o Espírito Santo vino a mim, ele foi o que me llevava a não aceitar os problemas, a situação que eu estava vivendo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios dentro de uno. God now, even though I was uneducated, ainda que eu não tinha estudo, for me to be a businessman. Mas Deus me deu uma visão de ser um homem de negócios. Today I'm a great business person in South Africa. Hoje eu sou um grande homem de negócios na África do Sul. Everything is worth nothing. If I don't have a Holy Spirit, I have nothing in this world. Participe você também da maior campanha de fé, Fogueira Santa de Israel. O desafio da fé no Monte Carmelo. Procure hoje uma Universal e saiba como participar.
Meu nome é Daniele Jimenez, tenho 33 anos, sou gerente de contas e eu fui vítima de fake news porque durante muito tempo eu ouvi muitas notícias contra a igreja. Que na igreja só se pedia dinheiro, que eu via na mídia muitas notícias que falavam, né, principalmente aí do evento que teve no Maracanã, das sacolas de dinheiro. Então isso me intimidava de vir na igreja, né? Isso causava um repúdio e contra o bispo, né? Porque a gente falava, como pode uma pessoa fazer lavagem cerebral, né? Porque nas notícias que nós ouvíamos, né, que nossa, ele lota um estádio para as pessoas irem lá e aí arranca mais dinheiro delas, as pessoas estão com o coração puro, vão lá e eles, né, fazem isso com elas. Então, tudo aquilo ia criando um obstáculo para a gente na igreja. Eu, por ser espírita e minha família, nós, no final do ano, começava já o mês de dezembro, já fazíamos a nossa preparação para o próximo ano. Né? Então já fazíamos os nossos rituais para a virada do ano, então tanto a peça de roupa, tanto a comida, tanto a fruta, então tudo tinha o seu ritual para o outro ano, então nós fazíamos essa preparação. E fazendo tudo o que era me dito, todas as direções, eu era uma pessoa infeliz. Eu tinha síndrome do pânico, eu queria tirar minha própria vida, não tinha perspectiva, eu fui mãe muito nova e eu me senti totalmente isolada, porque nesse relacionamento, foi um relacionamento totalmente frustrado. O pai da minha filha me largou e eu descobri uma traição e aqui naquele momento eu realmente fiquei sem chão. E ali eu entrei numa depressão profunda, eu engordei 10 quilos, eu realmente me entreguei ali naquela situação porque era a gota d'água ali realmente para mim. A minha fé nos espíritos, a minha fidelidade àqueles rituais que eu fazia e crendo que ia acontecer, só estavam me levando para o buraco. Dentro de mim estava uma bagunça, eu estava totalmente desorientada, minha vida financeira, minha vida sentimental, minha vida familiar, não tinha um sentido na minha vida que eu olhasse e falasse, isso tá bom. Todos os sentidos, tanto dentro quanto fora de mim, estava uma bagunça, tudo. A minha avó me convidou num domingo para uma concentração de fé que ia ter e na Igreja Universal que ela estava frequentando. E eu resolvi aceitar esse convite. Mesmo com toda a resistência, mesmo com todos os preconceitos, eu fui. E sentei no último banco da igreja, para ninguém me ver. E aí o pastor começou a falar coisas da minha vida e na hora eu falei, minha avó deve ter contado alguma coisa para esse pastor, não é possível. Aquele dia ele falou, foi você mesmo que o Espírito Santo te buscou. Ele que escolheu você estar aqui. Eu falei assim, Espírito Santo, porque... Eu falei, nossa, será que é mais um espírita? Porque eu vim, né, do espiritismo. E ele falou do Espírito de Deus. Que quando eu recebesse o Espírito de Deus, a minha vida ia mudar. E aquele dia, eu fiz um desafio com Deus. Falei, meu Deus, se o que esse homem está falando é verdade, vai ter que acontecer na minha vida. Se não for, eu vou contar para todo mundo que isso aqui é uma mentira. Aquele dia, eu já consegui dormir, porque dormir era um tormento. Um tormento dormir. E eu consegui dormir. Eu estava sedenta, eu queria aquilo dentro de mim. Ele falou, você vai ter paz, você vai ter direção, ele vai te orientar no que você tem que fazer. E eu queria aquilo, aquela proposta que foi me apresentada, era aquilo que eu queria, era a resposta daquilo que eu estava buscando há tantos anos. E aí eu falei, não, eu quero isso. Então eu larguei tudo. Eu fui querer resolver o que estava dentro de mim, porque eu entendi ali a proposta. E aí, nesse domingo, eu fiz 7 horas da manhã. E na semana anterior tinha acontecido um monte de coisa para mim não ir na igreja, várias situações. Eu fui para a igreja e falei, meu Deus, eu só quero o Senhor dentro de mim. Tudo que eu mais quero é dentro de mim uma solução, eu quero ter paz, eu quero o Senhor dentro de mim, eu quero te conhecer. Quando eu recebi o Espírito Santo, quando Deus veio sobre a minha vida, quando Ele olhou para mim, eu vi que Ele olhou para mim,
que eu não estava mais sozinha. Só o Espírito Santo, que era maior do que tudo, me encheu de uma forma que eu nunca fui cheia por todos aqueles rituais, por todas aquelas coisas que eu fiz. Nada superou aquela experiência, porque realmente foi algo sobrenatural. E depois eu olhar e falar, gente, eu recebi o meu bem mais precioso no lugar que eu mais criticava, no lugar que eu falava para as pessoas não irem, e hoje falar, gente, vai, porque realmente a sua vida vai mudar, porque Deus, Ele vai entrar dentro de você e Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar seus pensamentos. E saber que eu encontrei tudo isso no lugar que eu realmente tinha muito ódio, muita raiva, muito repúdio, e eu me sinto lesada pelos fake news, porque eu poderia ter chegado na igreja muito antes. A minha vida poderia ter sido transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo muito antes. Mas pelas notícias, pelo meu orgulho, por realmente ser alimentada por essas informações, né? Por essas informações mentirosas. Porque hoje eu vejo realmente o trabalho da igreja na minha vida. Hoje eu tenho paz. Cheguei na igreja querendo tirar minha vida, mãe solteira. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, que ele é o pai que minha filha nunca teve, porque tudo que Deus faz é completo. Então Deus, Ele mudou minha história, não foi pela metade, foi por inteiro. Todos os aspectos da minha vida antes eram destruídos. Hoje todos os aspectos da minha vida são transformados. E hoje eu não preciso fazer nenhum ritual para que o meu ano seja abençoado, ou comer uma lentilha, ou comer uma fruta, guardar semente, colocar uma camiseta amarela para dar prosperidade, ou uma camiseta vermelha para dar paz. Não, porque o Espírito Santo me dá paz. Eu desafio você que está aí com a sua vida destruída, que você chegue até aqui, que se a sua vida não mudar, você não venha mais. Mas eu tenho certeza que ela vai mudar. Eu sei que há muito mais pra mim, caminhos que eu não conheci, mas sei que a fé me mostrará, guiará o meu caminhar. Tempestade me afligir, eu sei que o melhor virá, vou continuar. Já é tão fácil ver Eu cheguei na Igreja Universal com vários problemas de saúde. Eu sofria de uma incontinência urinária e um problema na pele, que formavam-se bolhas de água, né? Elas estouravam, infeccionavam e eram muito próximas uma das outras, exalavam um mau cheiro. A minha família, ela começou a procurar ajuda na medicina, né? Porém, os exames, eles davam negativo, não conseguia descobrir a causa. Nós não sabíamos que ela vinha de um problema espiritual, né? A nossa família foi vítima de um trabalho de macumbaria.
Então, após nós buscarmos pela medicina sem conseguir nenhuma solução, nós começamos a ouvir o conselho de outras pessoas que falavam assim, olha, procura uma casa de espíritos, procura uma mesa branca. Então eu cheguei a fazer uma cirurgia espiritual para ver se conseguia eliminar o problema da incontinência urinária, porém eu não tive nenhum resultado. E aquilo foi me causando um sentimento de angústia e de depressão, porque eu vi a minha família buscando pela minha cura e eles foram perdendo os recursos financeiros, né? Porque um falava assim, olha, vai em tal lugar, faz tal coisa. Então, eles se desfaziam de algum bem, de algum imóvel, para poder me beneficiar, para ver a minha saúde. Então, chegou um momento que eu não conseguia ter solução, então eu falei assim, nossa, para que eu estou viva? Melhor seria que eu morresse, porque eu só estou dando dor de cabeça. Então, assim, eu sentia muita vontade de morrer, eu sentia muito vazio, né? Eu chorava, assim, por nada, eu trocava a noite pelo dia, né? Eu não dormia à noite, porque eu tinha muitos pesadelos. E eu levantei de manhã cedo com os lençóis grudado na pele, indo tomar banho, e uma moça, uma membro da igreja, tinha ido atender a minha irmã em casa, era uma manicure. E aí ela viu o estado que eu estava e perguntou para a minha irmã, falou assim, o que a sua irmã tem? Né? Aí a minha irmã falou o que estava acontecendo comigo, tudo. Aí ela falou assim, olha, eu vou numa igreja que, poxa, eu vejo milagres extraordinários, eu já vi até um paralítico andar. Quando ela falou isso assim, eu parei na hora, eu falei, como assim um paralítico andou? Ela, não, eu vi, o rapaz chegou na cadeira de rodas e ele saiu andando. Eu falei, não, se um paralítico andou, eu posso ser curada. Né? E aí ela falou algo assim que eu não me esqueço até hoje. Ela falou assim, olha, Jesus está vivo, Ele é o mesmo, Ele continua fazendo os mesmos milagres que Ele fazia no passado. Aí eu falei, eu tenho que ir lá. Então, quando eu cheguei na igreja e que eu vi aquelas mesmas entidades que eu servia, que eu apresentava as oferendas, ali desmascaradas pelo poder de Deus, para mim foi um choque. Aquilo foi um choque, eu falei, eu não acredito que eu estou dedicando a minha vida para essas entidades, servindo essas entidades, e são justamente elas que estão me destruindo. E aí eu já saí de lá, já com aquela paz, com aquela leveza, e já consegui dormir. Dentro de uma semana as feridas tinham secado, a incontinência urinária tinha desaparecido, e aquela paz tremenda que eu senti. Eu comecei a participar das reuniões de quarta e domingo, né? E eu sempre falava para Deus na minha oração, falava assim, meu Deus, eu vi o que o Senhor fez por mim, tudo, eu vejo os pastores, os bispos falando que o Senhor existe, tudo tal, aparece para mim, eu quero te conhecer, né? E comecei a buscar. Aí eu me lembro que eu participei de uma reunião no domingo de manhã. Aí o bispo Macedo, ele pregou aquela passagem sobre o oleiro e o vaso, onde ele explicou sobre quando o vaso é consertado com cera, e explicou a respeito da sinceridade, que para Deus você não tem como você se esconder. A gente buscando o Espírito Santo, ele falou assim, é você que quer fazer uma aliança com Deus, você vai entregar toda a sua vida. Aí eu fui lá na frente. Eu já estava buscando o batismo com o Espírito Santo, de madrugada, fazendo propósito com Deus, tudo tal. E eu falei, eu vou fazer uma aliança com Deus nessa manhã. E ali eu passei a buscar o Espírito Santo. E foi naquele momento que ele desceu, que ele selou, aí foi aquela alegria. Foi aquela alegria total e completa, sabe? Dentro do meu coração. E imediatamente aquela sede de passar o que eu recebia para os outros. Foi instantâneo. Eu queria sair da reunião já falando para as pessoas, falando, não, você tem que conhecer Jesus, você tem que saber quem Ele é, você tem que ter uma experiência com Ele. Então, a partir dali, pronto, mudou. Hoje eu digo assim que a minha vida é uma vida de muita paz,
sabe? A paz que o Espírito Santo traz, ela se estende para todas as áreas da minha vida. Então, no meu trabalho, onde eu coloco a mão, Deus abençoa, Deus prospera. Sou casada com um homem de Deus também, temos paz na nossa casa, né? Então, é uma outra vida. Eu entendo, eu fico imaginando a dor daquela pessoa que se afasta. Porque a pessoa viver sem o Espírito Santo, sabe, ela sente aquele vazio na alma dela. Então, assim, o Espírito Santo, para mim, hoje, ele é a minha razão de viver. Eu não vivo sem ele. É preferível a pessoa morrer a estar sem o Espírito Santo. Eu não falei ainda da prisão, não é? Não falei ainda dessa campanha que nós estamos envolvidos com respeito a objetos que os presos estão precisando, as presas, por exemplo, que precisam de sabonete, absorventes e papel higiênico e camisetas, essas coisas todas, Presto Barba, essas coisas necessárias no dia a dia deles. Mas eu queria que você soubesse o seguinte: hoje eu não posso multiplicar essa camisa aqui, não posso multiplicar minha camiseta, eu não consigo isso. Mas eu pude e posso fazer o seguinte: dar minha camiseta para uma pessoa que vai doar 100 camisetas, por exemplo. Então, fazendo assim, nós já temos quase 2.000 camisetas. As 2.000 camisetas novas, que foram trocadas pelas minhas camisetas velhas, mas ungidas, nós consagramos, porque nós queremos que essas camisetas cheguem às pessoas necessitadas e sejam libertas através delas. Vamos assistir a nossa gravação das camisetas, por favor. Olha, pessoal, eu estou aqui com as camisetas, algumas camisas da Esther, blusas da Esther. E ela doou isso aqui também para as mulheres detentas dos presídios. Obviamente que essas blusas dela não vão ser suficientes, mas como nós fizemos, nós trocamos uma camiseta, eu sugeri 10, mas as pessoas estão trazendo 100, 200, 300 camisetas para que sejam substituídas por essas que estão aqui para o presídio feminino. Então eu queria que você soubesse que nós estamos engajados nessa fé de todo o nosso coração. Sabe qual é o propósito? É o seguinte: cada camiseta que está aqui, que foi trocada pelas minhas doadas, essas camisetas vão ser ungidas agora, vão ser consagradas. E eu vou dizer para vocês mais: elas vão levar a presença de Deus aos presidiários. Eu não posso impor as mãos sobre os presidiários, eu não posso ir lá, eu não tenho condições para chegar lá e fazer isso em todo o Brasil. Mas quando nós impomos as mãos sobre essas camisetas, não apenas eu, mas nós temos aqui o Bispo Renato, o Bispo Júlio, nós estamos também com o Bispo Eduardo, e nós estamos unindo na nossa fé. Não foi o que Jesus falou? Jesus disse assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então nós vamos ligar agora, por favor. Grave aí, em nome de Jesus, todo mundo tem que saber. Porque em nome do Senhor, meu Pai, sim, Tu és nossa testemunha do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa disposição em levar não apenas essas camisetas para as pessoas necessitadas dos presídios, mas levar a unção nossa, meu Pai. Levar a nossa unção, porque quando eles colocarem essas camisetas, quando eles vestirem essa camiseta, meu Pai, então o Teu poder desça como fogo abrasador e fazer deles livres, meu Senhor, curados das suas enfermidades físicas e, sobretudo, curados das suas enfermidades emocionais, as enfermidades espirituais. Eles sejam livres, os espíritos imundos saiam, fujam deles.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos isso da mesma forma como fez Paulo com seus lenços e objetos de uso pessoal para a igreja da Ásia. Em nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. É o que está escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Meu Senhor, não é justo que nós creiamos nesta palavra, nesta promessa maravilhosa, gloriosa, e não aconteça esse socorro, e não aconteça a resposta para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento, invocando o teu nome. Então, Jesus, meu Senhor, eu invoco a Ti em favor de cada pessoa que participa dessa oração, cada uma delas. Aqueles que creem, aqueles que estão se entregando, aqueles que estão se rendendo a Ti, a Tua palavra. Então venha acontecer o que elas precisam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltaremos amanhã, neste horário, nesta emissora, para trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus, é Espírito, é fogo consumidor, é fogo abrasador, é labareda de fogo para aqueles que a abraçam. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.